O que é a democracia? A democracia não é apenas o regime formal da lei e da ordem. O que caracteriza a democracia e faz ela diferente de todos os regimes políticos é que ela é a criação de direitos, a consolidação e a garantia de direitos. E quando nós tomamos o governo Lula, o que é que nós vemos? Nós vemos justamente a criação de direitos, o acesso à cidadania, o acesso aos direitos de milhões de brasileiros que estavam excluídos. Os programas sociais fizeram com que os direitos sociais, econômicos e culturais fossem garantidos para todos os cidadãos brasileiros. A democracia, na medida em que ela cria direitos, ela exige que um país seja reconhecido pela sua estabilidade interna, pela capacidade da sua economia de assegurar a tranquilidade dos seus cidadãos. O que foi a política econômica do governo Lula? Foi exatamente isso, e que nos permitiu atravessar uma crise que abalou o mundo inteiro e não nos atingiu. E um governo democrático é aquele que garante também o direito da nação de aparecer como autônoma, independente, falando de igual para igual com as grandes potências mundiais. Nós estávamos acostumados com um Brasil submisso, um Brasil que obedecia a ordens da Europa, ordens dos Estados Unidos, que é que nós temos agora um Brasil que tem os seus direitos internacionais afirmados e garantidos. Ora, diante dessa realização democrática, um governo possível, impossível, improvável, jamais virá. Mas se houvesse um governo Serra, significaria a liquidação dessa democracia. Por quê? Comecemos pela questão dos direitos sociais e políticos. O que é que caracteriza uma política neoliberal? A gente fala do enxugamento do Estado e pensa sempre na privatização de empresas. É claro, como Fernando Henrique declarou em público várias vezes, a alma da privatização da Vale do Rio Doce foi o Serra. E agora podem ler no Valor Econômico a pretensão deles de privatizar o pré-sal. Mas o mais grave nesse enxugamento do Estado é o que acontece com os direitos sociais. Porque o Estado deixa de ter responsabilidade pelos direitos sociais, como a educação, como a saúde, transforma esses direitos em serviços e esses serviços para serem vendidos e comprados no mercado. Isso é a privatização dos direitos, a desaparição dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos direitos culturais. Isso é uma destruição da democracia. E é isso que ele representa. Ele representa um Brasil internacionalmente submisso, um Brasil sem direitos sociais, econômicos e culturais e um Brasil de privatização das coisas mais importantes que asseguram a nossa economia. Não é possível admitir uma... A democracia, como nós vimos, é criação de direitos. Ora, um dos direitos fundamentais da democracia é o direito à palavra, é o direito ao pensamento, o direito à expressão e o direito à opinião. Isso é o núcleo da democracia, a liberdade de pensamento, a liberdade de palavra e a liberdade de opinião. Serra e os seus apoiadores são uma ameaça para esse direito fundamental. A prova? Temos várias. Por exemplo, a espetacular e risível, absurda demissão da Maria Rita Kell do Estadão, porque ela escreveu um artigo que contraria a linha editorial do jornal. Isso de um jornal que estava fazendo a campanha de defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião contra o PT. Quando uma voz discordante se ergueu, demissão. Isso é o que eles entendem por liberdade de pensamento e de opinião. Mas não é só isso que é desrespeitado. O que é desrespeitado é o direito fundamental, que é de produzir a informação, difundir a informação e ter acesso à informação. Ora, o que é que a mídia apoiadora do Serra tem feito? Ela tem feito a desinformação. Exemplos. Na versão eletrônica, uma das mídias afirmou que Romeu Tuma tinha morrido. Depois desdisse, mas isso alertou uma quantidade grande de eleitores e mudou a votação para o Senado. E era mentira.
O jornal Folha de São Paulo publicou em manchete que Dilma ia tirar o aborto do programa. Por que isso é mentira? Porque a questão do aborto não está no programa da Dilma. Ou seja, a desinformação é a destruição da opinião pública. Aliás, não é de admirar, porque 80% dos brasileiros, pelas pesquisas, consideram o governo Lula bom e ótimo. Não é curiosíssimo que a mídia não faça outra coisa senão dizer que esse é o pior governo do mundo? Então, que valor tem a opinião pública? Que valor tem esses 80% de opinião pública? Nenhum. Ela não tem nenhum respeito pela verdadeira opinião pública, que é a opinião dos cidadãos. Mas por que a desinformação? Qual é a finalidade da desinformação? A finalidade da desinformação não é apenas manter o eleitorado na ignorância. É introduzir como tema de discussão alguns temas fragmentados, sem contexto nenhum, e querer transformar esses temas isolados e fragmentados nos temas eleitorais. Por quê? Porque a verdadeira discussão é a discussão entre dois projetos de nação diferentes. Mas o Serra não quer discutir o projeto dele. Ele não quer discutir o projeto dele porque nós sabemos qual é a avaliação que se tem do governo Fernando Henrique. Então, como ele não quer discutir o programa dele em função do medo que ele tem do que é o significado desse programa, eles entraram na desinformação. Em outras palavras, o que é a desinformação? É a desconversa. Serra quer marcar ponto com a desconversa. Mas nenhum cidadão vai se iludir com uma coisa dessa. Quando a gente analisa os mapas eleitorais do primeiro turno, há uma coisa surpreendente. O Serra venceu em todas as regiões do agronegócio. Ele venceu nas regiões ruralistas, nas regiões do DEM, nas regiões de latifúndio. Ora, ele venceu nas regiões de desmatamento, que fazem desmatamento, que atacam o meio ambiente, que impedem a ação dos ambientalistas. Eu tenho certeza que, diante da presença do DEM, que é o vice do Serra, da votação que ele teve do agronegócio, nenhum cidadão ambientalista consciente, que pensa nas gerações futuras. Eu cheguei numa idade em que são as gerações futuras que contam. E é por isso que eu tenho um enorme respeito pela questão do meio ambiente e pelos ambientalistas. E eu tenho certeza de que eles percebem a farsa que está sendo montada na medida em que aquele que é o candidato do agronegócio, o candidato dos ataques ao meio ambiente, queira aparecer como um ambientalista. E isso é tão claro que eu tenho certeza que foi por isso que a Marina disse em várias ocasiões que ela tem o PT no coração e o PV no coração. Não pode brincar com isso, porque é verdade. É o que há de importante na questão ambiental. E, portanto, o Serra não é só uma ameaça para a República, uma ameaça para a democracia, uma ameaça para a liberdade de pensamento e de palavra, ele é também uma ameaça para o meio. Olha, é uma alegria e é uma felicidade que o Brasil venha a ter uma mulher presidente. Eu penso que eu pertenço a uma geração que foi privilegiada. Uma geração que viu Mandela na presidência, que viu Lula na presidência, viu um operário na presidência, e viu Obama na presidência. E agora vai ver uma mulher na presidência. Eu sempre digo, é muita coisa para uma geração só, mas é uma maravilha. Eu conheço de duas maneiras. Por um lado, eu a conheço pelo seu trabalho. Né? Eu a conheço a partir do momento em que ela fez aquela grande exposição sobre o PAC, e eu fiquei muito impressionada com a coerência, com a competência, com a capacidade de gestão e com a capacidade de compreender a relação entre administração e política, entre governo e democracia. Eu fiquei muito impressionada com ela
anos atrás, né, alguns anos atrás, quando ela expôs o PAC. Depois, eu a conheci pessoalmente. E aí, além de apreciá-la, eu sinto uma enorme admiração. Eu participei de um encontro pequeno, com várias mulheres de diferentes profissões, de diferentes tendências políticas, de diferentes tendências religiosas, e que fizeram muitas perguntas, houve uma conversa, e a Dilma me impressionou pela clareza, pela certeza dos seus pontos de vista, pela capacidade de escutar o outro, de ponderar e raciocinar, pela compreensão que ela tem dos problemas globais do Brasil e do mundo. Eu fiquei impressionadíssima com a competência, com a coerência, com a clareza e, sobretudo, com essa capacidade que poucas pessoas têm de escutar o outro e de pensar a partir do que o outro diz. E isso, nós sabemos, é o coração da democracia. Viva a Dilma, viva o povo brasileiro.